Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo, uma noite repleta de bênçãos nessa terça-feira, né? Isso, terça-feira, confirmado. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer através dessa mensagem pela misericórdia dele, a graça dele venha nos alcançar. Eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá passando, compartilhe, comente, nada disso é para a glória do homem, de forma alguma, tudo para a glória do Senhor. Se você se sentir abençoado, compartilhar é uma das maneiras mais maravilhosas de abençoar aqui no YouTube, né, que é o compartilhamento das mensagens. Quando nós falamos sobre as provações que passamos, as dificuldades e tudo mais, tudo aquilo que é natural na vida cristã, alguns personagens, eles são exemplos de provação, exemplos de fé, exemplos de perseverança, né? E um deles é Moisés. Moisés, ele teve, né, um período ali do início da vida dele muito difícil por conta de um juízo que havia determinado pelo faraó. E aí ele cresceu sendo criado pela filha do faraó, né? Ele sendo considerado filho da filha de faraó. Mas em algum momento houve um rompimento com aquela sociedade egípcia, com a cultura egípcia, com tudo aquilo que ele conhecia e que ele entendia ser, né, o seu lar, com que ele se identificava. É claro que tirando os erros, alguns errozinhos ou outros, eu recomendo demais, né, tirando esses errinhos, o filme, na verdade é um desenho, uma animação chamada O Príncipe do Egito. É muito antiga, quem já viu aí é da DreamWorks, feita, eu acho que se não me engano tem a mão do Steven Spielberg, que é judeu, de origem judia, e é muito bonita essa animação, fala sobre a história de Moisés, né? Claro que tem alguns pontos ali que são questionáveis, historicamente falando e biblicamente, mas o grosso da história é lindo, é uma experiência muito gostosa de se ter, assistir esse filme. Então Moisés, ele tem essa vida difícil, Flávio Josefo fala que ele era um príncipe ativo, ele participava de empreitadas, ele vencia guerras, ele lutava. Flávio Josefo foi simplesmente o maior historiador hebreu do primeiro século. Então ele fala que Moisés estava engajado naquela vida de príncipe. Só que o Senhor, ele não tinha um plano para Moisés como príncipe do Egito. Os planos do Senhor eram outros, né? Que ele fosse legislador, poeta, profeta, líder do povo de Israel. Mas para que houvesse a libertação de Israel do Egito, primeiro Moisés tinha que ser liberto. E aí o Senhor fala com ele. E Deus se revela a ele no meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia. E daquela maneira de estranha, singular, ele ouve a voz do Senhor. E no deserto, ele escuta a voz de Deus, e mais tarde ele viveria anos, décadas da sua vida também no deserto. Mas não mais sozinho, ali pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, mas com todo um povo. Deus, ele se revelou a nós em algum momento, e eu sei que a você que nessa noite está ouvindo essa mensagem, o Senhor se revelou e ele mostrou para você um projeto dele para ti, que era diferente do teu, que era diferente do meu. Tínhamos nossos planos, nossas ambições, nossas metas, nossos planejamentos, e nada disso deu certo. E tudo isso se frustrou a partir do momento em que conhecemos aquilo que Deus queria para nós. Ou na verdade conhecemos o Deus, não necessariamente os projetos de Deus, mas o Deus dos projetos. Porque nem todos os projetos ainda são revelados ou foram revelados, e nós sabemos disso. Que os teus caminhos, Senhor, como diz Jó, eu posso não compreender, mas eu sei que todos eles visam o meu crescimento. Os teus caminhos eu posso não entender, Senhor, mas eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, os planos de Deus, eles não serão frustrados. E aí, os nossos planos são frustrados para que nasçam os planos de Deus. Os nossos planos morrem para que os planos de Deus possam ter vida. Os nossos planos são esquecidos para que venhamos a olhar para aquilo que um dia Deus falou aos nossos corações. Deus está trocando sonhos dentro de muitos corações nessa noite. E Deus tem trocado sonhos ao longo desses dias, meses, anos, dentro de muitas vidas. Deus troca sonhos. Eu tinha todo um planejamento de Alain para Alain. E o Senhor chegou um momento que o Senhor falou: não tem nada disso para você. Nada disso. Eu não quero isso para você. Esses são os teus sonhos. Se Moisés tivesse continuado naquela vida de príncipe do Egito, talvez ele fosse hoje uma múmia no Louvre, em Paris, ou no Museu de Histórias de Londres. Talvez estivesse lá o príncipe egípcio, que era semita, filho de Sem, descendente de Éber,
da genealogia de Abraão, de Noé, né? Semita, alguém, um judeu, um hebreu, na verdade essa era a conotação da época, mas ele estava ali como um príncipe do Egito. Talvez fosse uma múmia exótica, uma múmia semita, né? Já que todos os descendentes ali, os egípcios, não eram semitas, né? E ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu viver as privações e provações que o seu povo enfrentaria no deserto, ao invés de viver nos palácios do Egito. Deus trocou os sonhos de Moisés. Deus está entrando nos seus sonhos e trocando eles. Porque Deus está te levando aos sonhos dele para você. E os sonhos de Deus, como diz o louvor, são mais altos do que os meus. Quão elevados são os caminhos do Senhor. Quão elevados são os pensamentos do Senhor. Aquilo que o olho não viu e que nem subiu ao coração do homem, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os seus. É isso que Deus tem preparado, é isso que o Senhor tem trabalhado dia e noite, e o Senhor não cansa, e o Senhor não se fatiga, e o Senhor não para de trabalhar, porque desde a antiguidade ainda não se viu com os olhos, nem se ouviu com os ouvidos, e nem se percebeu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você está esperando e Deus está trabalhando. Você está esperando e Deus está realizando. Você está esperando e Deus está construindo os sonhos que Ele tem para ti. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou no meio desse processo. Ele te levou ao deserto. Mas esse deserto serve a um propósito. Esse deserto serve a um projeto de Deus para a tua vida. Então Moisés escolheu viver as aflições do deserto. Ele escolheu. Ele negou a vida que ele tinha. E o Evangelho de Cristo é isso, é negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu sei, meu irmão, que você tem negado. Eu sei, mas eu também sei que há muitos, e essa mensagem começa em mim e para mim, muitos não conseguem negar. E eu vou falar isso aqui com a maior tranquilidade. A maior negativa que se tem, a mais difícil que se tem, é negar a si mesmo, é negar a nossa vontade, é negar a nossa razão, é negar o nosso querer, é negar aquilo que são os nossos projetos humanos. Deus não tem projeto humano para você, Ele tem os projetos dele, que são projetos divinos. Essa construção sua aí, ó, isso aí tudo que tu planejou, eu sei que deu errado. Esses dias aí eu falei sobre a túnica de José, né? Saindo um pouco de Moisés. E ele perdeu a sua túnica de 7 cores, talvez fosse aquilo que ele mais amasse. Mas aquela não era a veste que ele tinha, que Deus tinha para ele no final da sua jornada. Deus não tinha o fim da jornada de José escrito com a túnica de 7 cores, por mais que ele amasse aquela túnica. O que Deus tinha guardado no guarda-roupa do céu era a túnica de governador do Egito. A túnica de governador do Egito, essa era a túnica de Deus para José. E não diferente de Moisés. Moisés foi retirado do palácio de Faraó e conduzido para a tenda, onde ali na tenda, naquela tenda, no meio do deserto, Deus se revelou a ele. Deus falou com ele, ele se tornou amigo de Deus, ele falava com Deus face a face. Essa experiência que você está vivendo é o projeto de Deus para a tua vida. Você pode pensar assim, poxa Senhor, mas está dando tudo errado. Minha irmã, meu irmão, está dando errado para dar certo. Eu não estou compreendendo, Senhor, nem queira entender esse mistério. Senhor, dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Ele escreve certo por linhas certas. Nós que não compreendemos as linhas do Senhor. Aceita. Nem tudo é para ser compreendido. Nem tudo é para ser entendido. É só para aceitar. Aceite. Siga esse desígnio. Siga esses projetos e rompa com aquele passado. E deixe para trás os teus sonhos. Por melhores que sejam, eles não prestam. Eles não são nada perto dos sonhos de Deus para ti. Deus sonhou grandes coisas. Eu creio. E se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, ou amanhã de manhã, outro dia, eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, é porque Deus está revelando para você. Eu tenho sonhos grandes para a tua vida. Eu quero mudar os teus sonhos, porque eu quero algo melhor, eu quero algo maior. E eu vou fazer. Aceita. Tem hora que a gente não pode lutar contra o querer de Deus. Tem que parar de lutar e dizer, Senhor, eu aceito. Eu aceito. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.